Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E você está aqui no Marlene Sage, o espaço na internet onde a gente traz todas as informações para aqueles que buscam se auto-iluminar, se auto-realizar, se auto-atualizar, ascensionar nesta vida. Eu dou os meus mais calorosas boas-vindas para todos vocês. E se você é novo no canal, te recomendo você fazer a inscrição para não perder os vídeos quase que diários que nós trazemos aqui sempre para vocês. Considere também entrar na minha agenda online, leituras-álmicas.reservil.com, e dar uma checada nos mais diversos serviços conscienciais que estão disponíveis lá, com a descrição e os valores e formas de pagamento de cada um deles. Também vai dar uma checada na playlist do qual esse vídeo muito provavelmente fará parte, que é o Diário de Bordo da Ascensão, e a playlist chamada Ascensão, aonde eu estoco, eu guardo lá todas as lives semanais de domingo às 19 horas que acontecem aqui no canal. Olha, como eu disse no vídeo anterior, em vídeos recentes, eu venho falando muito sobre véu, véu, maia, máscaras, glamours, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a dissolução de um véu, como que se dá, o que a gente pode esperar. E é engraçado eu falar o que a gente pode esperar, porque assim, se você esperar o evento de você perceber a dissolução de um véu, tu vai ficar esperando, né? Vai ser o esperar do... Vai ser o esperando o esperar, ou seria o contrário, o esperar esperando, porque você então não vai conseguir pontuar. É muito legal quando a gente consegue catar, pensar o momento em que aquele véu está sendo processado por algum nível consciencial que nós temos e ele está realmente desinflando, ele está realmente murchando, se dissipando de volta para as areias da pura energia consciencial, por assim dizer. Mas ok, eu vou tentar então te dar o que esperar quando um véu, ou seja, uma percepção aprisionante sua se dissipar, sem fazer com que você fique muito preso a esses passos, ou a esses parâmetros, ou a esses sinais de que um véu está se dissipando, para você não ficar também... não incorrer em você ficar frustrado por nunca ver isso acontecer de fato com algum véu seu, no qual você está procurando se aperceber para torná-lo um glamour e aí decidir se ele tem alguma máscara ou não e em mantê-lo ou não. Mas isso daqui é só a título de autoconhecimento, porque você não experienciar algumas das coisas que eu vou dizer nesse vídeo não quer dizer então que um véu específico que tu já identificou e tornou ele num glamour não se dissipou. Às vezes você nunca vai ter a ciência no nível consciente de que aquele véu se dissipou, porque isso aconteceu no nível da alma. E talvez você só terá muito tempo depois. E aí, se você tiver essas informações desse vídeo, talvez naquele tempo mais tardar, tu liga uma coisa com a outra e tu saiba então qual foi o momento da dissipação. Mas realmente é uma maestria tu pegar o exato momento de dissipação de um véu, tá? Mas eu vou tentar aqui meio que malemar, no melhor dos limites da linguagem humana, poder passar como que seria se você pegasse o momento exato. Eu vou pegar 3 eventos aqui que devem acometer muitas pessoas atualmente, com certeza acometem muitas pessoas no nosso planeta atualmente. Situações bem cotidianas, mas bem barra. Por exemplo, uma pessoa com um familiar querido, já idoso, numa cama, numa maca de hospital se deteriorando. E a situação simplesmente não melhora. Ou, por exemplo, uma segunda situação seria você estar preso a idealização e a ideadação de estar com uma pessoa específica que não está nem aí com você, está até fugindo de você, não está dando a mínima. É o chamado amor não recíproco, amor não correspondido, e você simplesmente ainda não se tocou disso.
e por isso sofrem muito, e às vezes alguns façam até loucuras. Isso acontece mais do que a gente imagina, tá, gente? E um terceiro caso seria em alguns lugares do planeta que estão sendo castigados por desastres naturais. Você, então, nesse caso, seria uma pessoa que perdeu tudo. Veio um tufão, veio um tornado, derrubou, destruiu a tua casa. O que esses 3 pontos têm em comum? Primeiro, são experiências nada legais de passar. Segundo, conhecendo o ser humano e a sua constituição em lidar com eventos do tipo ou dessa natureza, vai haver ali uma grande porção de sofrimento. E esse sofrimento vai ter eventos satélites, o realimentando, o mantendo vivo, que podem ser outras características do corpo emocional aliadas ao corpo mental. Por exemplo, angústia, desespero, tristeza, senso de perda, senso de impotência, frustração, raiva, e eu poderia ficar aqui elencando mais milhares de coisas que podem inflar ainda mais a causa primária, que vai ser ativada quase que repentinamente, quase que momentaneamente não, quase que imediatamente quando esses eventos incorrerem pela primeira vez. Eu digo, ainda mais se você estiver no momento que eles acontecem, que é o sofrimento. Ok, com tudo isso dito, vamos partir do ponto que o sofrimento, ele é um véu de Maia. Tá? Sofrimento, ele vem do apego. Então, é um véu sobre véu, porque é um véu que gera o outro véu. O véu do apego gera o véu do sofrimento. E esse véu do sofrimento vai ter vários outros tentáculos, que na verdade não são para pegar outras coisas. Esses tentáculos parecem como que saindo do sofrimento, mas na verdade eles estão apontados de volta para o centro da esfera que nós chamamos de sofrimento, a realimentando, a retroalimentando. E a grande questão é, ok, nós sabemos que os 3 eventos ali vêm da criação de véus, na verdade a reação, a sua postura logo após ao evento ou durante o evento, são originadas ou originárias dos véus com as quais nós estamos vestidos perceptualmente. Ok, mas vamos falar depois dos eventos. Você já viu o quanto as pessoas permanecem em sofrimento depois que as catástrofes, assim ditas na vida delas, já vieram e já se foram? Por exemplo, tudo bem, se você tá numa casa e tipo, você tá ali se escondendo porque tem um furacão do lado de fora, e aí o furacão, tipo, levou várias telhas e uma telha caiu em você e machucou, você vai doer, vai sangrar, tu vai gritar. Aquilo ali não é um véu, aquilo ali até ultrapassa o véu, é uma resposta instintiva do humano. Então tá tudo bem tu sofrer ali, não dá nem tempo de você pensar, isso não é um véu, tá? Tipo, vai acontecer e tá tudo bem, é uma resposta natural ao evento, à sua interação com o evento. Eu não estou falando do sofrimento, tá, pessoal? Gerado por, digamos, algum impacto contra o corpo físico, tá? Eu tô falando do sofrimento que existe apenas no nível do íntimo do ser. Aí passou isso, tudo bem, caiu uma telha na tua cabeça, tu sobreviveu, tá? Foi pro médico, ficou lá, tu sobreviveu. Mas você pode ver que muitas dessas pessoas, tipo, semanas depois, meses depois, parece que ainda estão como que vivendo dentro do evento. E aí se você pegar um cachorro, gente, vamos imaginar que tivesse um cachorro nesse mesmo evento. Vamos supor que o cachorro teve uns machucadinhos, também foi cuidado, você pode ver. Tipo, ele vai ter o processo de recuperação dele, às vezes ele pode ficar meio dopado, meio grog, às vezes até pelos remédios que tomou, e tu vai ver. Na primeira hora que o corpo dele já começar a reagir completamente, o cachorro ele vai seguir a vida dele, ele vai agir como se nada tivesse acontecido. É incrível. E essa capacidade do animal é uma capacidade que os seres humanos muito dificilmente desenvolvem. Ou teu gato, né? Você pisa no rabo do gato, nossa, ele espana, ele te unha, daqui 30 segundos o gato está como se nada tivesse acontecido. Por quê? É porque os animais eles não têm véus.
E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Seres humanos têm véus. E os véus, eles podem sim ser predominantemente operantes em eventos em que são ideais para véus como do sofrimento e do apego ficarem ainda mais intensificados, mas eles têm uma reiteração, eles têm uma sobrevida, um alongamento depois, mesmo quando já não existe mais o evento, para suportar a protuberância, a existência presente e perceptível daquele véu. E nesses 3 casos, tipo, vamos falar, por exemplo, eu falei aqui do caso do pessoal que sobreviveu a um desastre natural. Na semana seguinte, tudo bem, gente, tem um choque emocional, não tô entrando aqui na questão que vai ter um choque emocional, um choque psicológico, certo? Mas assim, vocês podem ver que essas pessoas, mesmo depois de um tratamento, às vezes psicológico, uma ajuda psicológica e não sei o que, elas... Como que eu posso dizer? Elas colocam aquele evento como um evento pivô na vida delas. Tudo dali pra frente, mesmo depois que estão bem, é baseado em relação àquela data. Vamos ver a humanidade a nível macro, né? Saindo de uma pessoa. Veja o 11 de setembro, gente. Os Estados Unidos, ele definiu o desenvolvimento da identidade dele baseada no 9 de setembro. Tudo é falado, tipo, antes e depois do 9 de setembro. E isso mostra a perpetuação, tá, do véu da humilhação sobre os Estados Unidos, certo? Eles usaram um véu como um marco para constituir os próximos caminhos deles. Isso não quer dizer, gente, que eles têm que fazer vista grossa de que o 11 de setembro não aconteceu. Isso não quer dizer que eles não têm que fazer o dia de memória aos mortos. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou apenas dizendo de que o véu da frustração, da humilhação, de um ataque à soberania deles, ganhou áreas de grandeza, ganhou um espaço maior que deveria ter sido. Era para ser apenas um evento triste e não o principal evento triste, e disso basear todas as decisões em todas as outras áreas, não só da economia, como de qualquer nível daquele país. E essa coisa de a gente, quando um véu em si tem um impacto muito grande na nossa vida, a gente pegar e tornar ele central à nossa vida é um grande perigo, é o grande problema da humanidade. Não é que tu não pode daqui 20 anos, você não pode mais agora se lembrar que tu passou por um desastre natural. Mas, assim, o próprio fato de você se lembrar e achar relevante trazer isso de volta para comentar com alguém, mostra a perpetuação desse véu. É diferente se isso for trazido a você. Alguém perguntar, olha, há 20 anos atrás tu passou por um desastre natural? Tu fala, tudo bem, passei. Mas você ficar evocando isso de volta. Aí vamos falar agora da pessoa que está com um ente querido no hospital, né? E todo dia, gente, é a mesma coisa. É a mesma batelada de exames, é o médico da tal hora que vem para dar o boletim, e aí troca, e você tá todo dia perguntando como tá melhorando, o que tá acontecendo, e não sei o que, e aí é todo dia as mesmas comidas, e aí você às vezes vê a pessoa ofegante naquelas máquinas, ou você não vê reação dos músculos ou dos limbos da pessoa, e aquela coisa se estende, às vezes por meses ou por semanas, certo? E cada vez que tu fica olhando aquilo ali, e tu fica, uau, quando que eu vou sair disso? Uau, todo dia parece que não tem melhora, todo dia parece que é tão lento, tá? E aí vamos pegar no caso da pessoa agora, vamos pular um pouquinho e pegar no caso da pessoa, que aquela pessoa, que ela fica atrás, ela já fez de tudo. E a pessoa corre dela como se fosse o diabo ou o lobisomem foge da cruz. E essa pessoa fica, ela para, ela pensa e ela reflete, o que que eu ainda não vi, o que que eu ainda não fiz, talvez seja esta coisa que se eu for fazer, vai realmente ser a coisa que vai fazer essa outra pessoa ver o meu valor. Em todos esses casos, como que pode se dar a dissolução desses véus? É a pessoa parar e praticar uma profunda honestidade consigo mesma.
E é isso que falta para a dissolução de véus da humanidade, a nível individual e a nível coletivo. Falta uma profunda honestidade da humanidade consigo mesma e de cada ser humano consigo mesmo. Honestidade, e essa honestidade, quando você tiver, vai chamar para uma autorresponsabilidade. Vamos, por exemplo, agora então voltar para a pessoa do desastre natural. Como ela poderia praticar essa honestidade, essa autorresponsabilidade? Vamos pensar que ela foi uma vítima de um desastre natural que teve toda a ajuda necessária. Tudo bem, ela ficou machucada, teve, sei lá, traumatismo craniano, ficou meio assim grogue por algumas semanas e teve que tomar uma batelada de remédios, aí recebeu ajuda psicológica e tal, mas mesmo depois disso, recebeu talvez uma casa do governo temporária para ficar. Mesmo depois disso, com toda a ajuda, ela escolhe ficar indo e revisitando aquele momento. Ela fica pensando por que Deus permitiu ela passar por aquilo. Ela tem que ser auto-honesta. E ela precisa entender que certos pontos do evento ela não pôde controlar. Ela não pôde controlar a chuva que se abateu sobre a casa dela, ou o vento. Muito provavelmente naquele momento, às vezes as coisas aconteceram muito rápido, ela não conseguiu nem controlar as reações do corpo dela. Mas ela pode controlar o quanto de impacto, ou se isso vai ter impacto na vida dela, seguindo adiante. Porque, gente, depois do evento, o evento em si, o desastre natural, aquele momento que a casa caiu, depois do evento, pessoal, o evento é apenas uma narrativa. Enquanto no evento, o evento é uma narrativa palpável, experiencial, de toque. Mas depois do evento, ele é apenas uma narrativa, sem qualquer força motriz. Então, um grande senso, um profundo senso de auto-honestidade de qualquer ser humano, depois que ele passou por um evento, e claro que vai ser influenciado se ele vai conseguir ter essa auto-honestidade, em que ponto de distância do evento ele está após o próprio evento, mas, no geral, quando ele estiver pronto para ele, se ele conseguir pelo menos assim verbalizar internamente, nossa, deixa eu parar, por que isso continua a me afetar tanto, a me definir tanto, a tudo que eu vou fazer agora eu penso naquilo. Se ele conseguir fazer isso, ele sabe que ele está pronto para uma conversa de auto-honestidade consigo mesmo ou com, né, ou com ela mesma, no caso das meninas. Aí ele parar e ele falar, cara, isso não é real. Esse evento que aconteceu em tal data não é real. Pois se ele fosse real, eu teria morrido lá junto com ele. Ele teria sido palpável o suficiente para ter me tirado dessa vida, para ter me feito desencarnar. E não foi isso que aconteceu. Eu sobrevivi ao evento, eu me sobrepus ao evento, eu estive no evento. Mas a necessidade da minha alma de que eu continuasse encarnado foi maior para que eu só saísse com algumas escoriações ou o que quer que seja. Então, esse evento não é real, ele nunca foi. Ele foi apenas um funil, um túnel específico de experiência na qual eu passei na minha vida. Porque tudo que não é real vai embora, não permanece. Não tem danos permanentes. Dano permanente seria eu ter perdido a minha vida. E agora, tudo que eu penso sobre esse evento está apenas aqui dentro. Não é real. Ah, mas é uma memória, Charlie. Lógico não. Quem disse que memória é sinônimo de algo real? Você sabia que tem um distúrbio psicológico em que e é mais neurológico, na verdade, em que as pessoas se lembram de memórias que elas nunca tiveram e não está conectado com coisa de outras vidas e tal. Tem pessoas que recobram memórias de coisas que elas nunca viveram. Então veja, ter uma memória de algo não é o mesmo do que aquela coisa ser real. Então assim, uma pessoa no caso do desastre natural ter essa capacidade
Eu estou lá, hoje, 2 anos depois do desastre, eu estou lá, nesse exato momento que está me vindo a tristeza do evento, tudo que eu perdi, ainda não consegui recuperar minha casa. Calma, eu estou lá, debaixo daquela casa com as telhas voando? Não. Eu ainda estou no terreno daquela casa, onde agora eu posso ir lá e reconstruir aquela casa? Não. Tem alguma coisa no meu redor agora me trazendo alguma sensação? Às vezes eu estou na sala da minha casa, me trazendo uma sensação remotamente familiar ou próxima para me fazer sentir como eu me senti quando eu tive naquela situação de perigo? Não. Então isso é uma irrealidade. O evento não é real só porque ele aconteceu. E nessa hora que tu consegue virar para si mesmo e tu dizer que não é real, ele de fato se mostra pela natureza real dele, paradoxalmente. Natureza essa de que ele é irreal. Ele para de ter poder sobre você. O caso da pessoa que corre atrás da outra que não quer estar com você. E você fica tentando achar algum motivo escondido que tu não enxergou ainda. Na hora que tu tem a auto-honestidade de você parar pra dentro e você olhar, cara, isso não é real. Pessoal, algo que é real é algo que é determinante na nossa vida, porque a gente escolhe que aquilo seja determinante. Não há nenhum lugar no universo que diz, porque algo foi muito grandioso, que é em sentido catastrófico ou maravilhoso, que por causa disso você está obrigado a considerar aquilo como sendo algo determinante, que vai ter que moldar todas as suas decisões com base naquele evento em específico. Não há nenhum lugar. As pessoas simplesmente fazem isso porque elas estão acostumadas a fazer isso e sempre fazem isso e sempre viram outros fazer isso. Ninguém disse que essa pessoa não quis você. No segundo exemplo que eu dei, agora você está fadado a você se basear nessa experiência para nunca mais querer estar com alguém que tenha remotamente as mesmas qualidades parecidas ou mesmo outlook, a mesma expressão facial ou os mesmos traços físicos, ou você agora, por causa disso, você tem que considerar não querer estar mais com ninguém. Ninguém diz que tem que ser assim. Quando tu consegue perceber que não importa quão grande um evento tenha sido na sua vida. Não se foque no tamanho da coisa para determinar se ela tem que ser um ponto pivô, se ela tem que ser um ponto para você usar como referência para tudo mais que tu vai fazer na tua vida. Não tem que ser assim, não precisa ser. E quando tu enxerga isso, esse é o momento do véu. Quando tu percebe que aquilo não é real. É uma sombra de um evento que um dia, quando você estava nele, aí sim foi real. Porque o elemento principal para tornar aquela coisa real estava lá, que era você, um ser sentiente. Mas você, como um ser sentiente, pensante e consciente, não está mais naquele evento. Na verdade, o evento ele passou por você e ele foi. Você que fica carregando a planta dele energética junto com você. Ou no caso do paciente lá, do teu ente querido, na hora que tu é auto-honesto, tu fala, cara, eu ficar aqui todo dia me alimentando, não que você não vá ficar no quarto com a pessoa, mas eu ficar todo dia calculando cada mínimo minuto que passa, cada mínimo movimento que a pessoa que está na maca faz, tentando construir digamos, um quebra-cabeça de cada boletim que eu recebo. Isso é irreal. É um véu. Não é real. Os boletins podem ser díspares. Pode um estar dizendo uma coisa com a outra. É você que está montando de que eles têm uma consistência interna e interconectada entre eles.
É você que está montando na tua cabeça que um movimento do seu ente querido internado, hospitalizado, quer dizer uma coisa, ou ele não se mexer quer dizer outra. Não está nada no evento em si. É algo irreal. A maneira como tu tá se portando no evento e em relação ao evento é irreal. Não é real. Esse nível de percepção profunda é extremamente difícil, pessoal. Porque todos os seus sentidos, os seus sensores do corpo físico estão te dizendo que é real. Eu não estou dizendo que a pessoa não está lá na maca. O que eu estou dizendo é que toda a sua... todo o seu input sensorial que tu acha que está vindo do evento, dos objetos, das interações entre as pessoas, na verdade está vindo de dentro de você. E o teu mundo interior, quando ele emite a luz da percepção dele para fora, é processado como sendo a comunicação da vida entre as pessoas, entre os objetos, entre as coisas. Em resumo, o mundo externo, ele faz como o seu globo ocular. Ele processa a luz que vem da alma. Conforme o feixe pelo qual a luz da alma vem e atinge o mundo, permite o quanto de luz passar. Esse feixe, esse trinco é a personalidade humana. Então, o tanto de luz que chega no chamado mundo exterior é determinado por quão grande de um trinco tu, como a personalidade humana, é. Então, tudo que tu passa na tua vida não é real. Não é real. São apenas experiências. Então, isso talvez seja o mesmo do que falar sair da mente, mas aqui de uma maneira muito mais aprofundada. Quando tu tá lá se matando por uma pessoa que não tá nem aí com você fala, cara, eu tô aqui preocupado que talvez eu falei uma coisa, eu fiz uma coisa. É eu que tô criando esse nível de realidade. Eu tô pondo uma pressão consciencial ao ponto de eu querer desdobrar isso e eu querer ficar me debruçando sobre essa questão. Eu posso usar essa mesma energia com a mesma força para nunca mais tocar nisso, para nunca mais mexer nisso, como se isso nunca tivesse acontecido. E note, pessoal, isso não é um negacionismo. Isso é apenas uma pessoa que entende o mecanismo de reprodução de consciência no universo, principalmente no plano físico. Negacionismo é você não querer olhar para o que está acontecendo. Aqui você está olhando para o que está acontecendo. Você está vendo como a tua mente está construindo a leitura da realidade. Mas aqui você, além de não ser negacionista, o que você está negando na realidade, e esse é o negacionismo bom, então eu diria, é a origem da construção da realidade. Que é puro processamento. O ser humano, ele processa eventos. E até um certo ponto é importante você aprender de eventos passados. Mas uma coisa, pessoal, é aprender de eventos passados. Outra coisa é você tornar esses eventos um marco, do qual coisas que talvez nem sejam conectadas com aquele aspecto ou aquele nível de experiencialidade relacionado a uma área estão. Então, como enxergar a dissolução de um véu?
É você perceber aonde está o véu. O véu é percepção, então o véu não está na percepção. O véu é como você entende o véu. Eu vou repetir. O véu é como você entende o véu. Então, se você não consegue se livrar de uma pessoa, isso é apego. Você justamente não consegue se desapegar da pessoa por tudo o que você está fazendo para se desapegar da pessoa. Você passou por um desastre natural. Parece que o desastre ainda meio que te persegue, é meio como um fantasma na sua vida. É porque você está escolhendo ser um fantasma na tua vida. Você está atuando como o gerador perpetuador do véu. O evento já se dissipou na linha da consciência. Ele não existe lá truncado numa linha do tempo real, fisicalizada de feixes de luz, chamado de linha do tempo. Não. Você tá lá com o seu ente querido. Mantendo minucioso contagem de quantas vezes o médico vem, a enfermeira vem, dos movimentos do seu pai, quem vem visitar, quem não vem visitar. É tudo isso que tu tá fazendo. Que é o véu. Não é o sofrimento. O sofrimento é um véu, mas o sofrimento ele é uma experiencialidade, mesmo sendo um véu. É cada ação que tu privilegia mais um invólucro, mais um espaço para o sofrimento poder se manifestar. Eu não estou dizendo que na hora que tu parar de ficar contando conscientemente, minuciosamente, cada hora de entrada de cada médico para dar o boletim, que isso vai deixar de existir no físico. Um médico vai entrar e vai dar um boletim. Uma enfermeira vai vir, vai aplicar uma injeção. Mas não haverá em você a relevância desses eventos. Eles serão eventos díspares, serão eventos. E sobrará muito mais espaço para que uma calmaria esteja presente em você. Num evento que as pessoas assim dizem que prescrevem outros tipos de reações. As pessoas acham estranho se você está num evento e você não está tendo a reação esperada ou assim dita que a maioria das pessoas tem, que é o natural. Mas foram as pessoas que dizem. Ninguém disse no universo que está errado, que é ruim, que não é próprio, que não é ético. Você terá apenas uma profunda calmaria. Na profunda calmaria, tu realmente enxerga o que existe. E se existir, quando um véu não está lá. Esse é um vídeo muito profundo. Como dissolver um véu. É tomar ciência daquilo que faz você enxergar o véu, o que é meio paradoxal. Pois se essas coisas não estivessem ali, talvez você não enxergasse o véu, quer no momento ou depois considerando o evento no qual você estava.
Então, você está numa UTI, você vê várias macas, você vê seu pai indo numa maca, entrando por uma porta. Vai ficar tantos dias internado? É. Diga, isso é um véu. Vai acontecer o que está acontecendo. Você não tem poder nenhum. E a melhor coisa que existe é que você não tem poder nenhum. O poder de fazer algo é ilusório. Mas o poder de ser é augmentador. E com isso eu quero dizer, ele nunca falha. Quando tu enxerga um véu, tu enxerga que o véu não está sobre as coisas. O véu está sobre uma parte de você dentro de você. Há um suspiro quase que tímido dentro da tua alma. Quase que imperceptível, mas aliviante. Sim, todas as pessoas com as quais você terminou romanticamente. Sim. Todas as vezes que tu foi humilhado. Sim. Todas as vezes que tu passou por alguma decepção na vida não são reais. Pois se eles fossem, você estaria perpetualmente vivendo eles dia após dia, dia após dia, dia após dia, indefinidamente, quer na carne ou fora da carne. Se eles tiverem um início, um meio e um fim, e hoje tu pode falar deles como sendo uma memória, então não são reais. Real é apenas aquilo que tu já tem ao teu lado ou com você todo dia quando tu abre os olhos. Por exemplo, o ar. Tu acorda e o ar já tá lá para tu inspirar pelas narinas. E por sinal, ele é tão real que ele continua lá quando você não está lá, pois você está dormindo, num sono REM ou em algum outro plano do mundo espiritual. O senso de abrir os olhos, esse ato, às vezes você nem percebe, consegue enxergar as pálpebras, a parte interna delas, mas você consegue perceber esse ato de abertura. Isso é real. Você vai infinitamente estar abrindo os olhos, qualquer tipo de olhos que sejam no universo, em qualquer nível. Consciência é real. Todo o resto é narrativa. Todo o resto só acontece dentro de você. Então talvez você não possa reescrever os eventos, sobre estes você não tem poder. Mas é certo que tu pode escrever em qual densidade ou alocar os eventos, em qual densidade tu quer experienciá-los. Pense na morte de Jesus, a maior lição de perdão que já teve nesse planeta. Ele não estava indo para o Calvário para matar ninguém, para salvar ninguém. Veio aqui para ser um resgate por muitos, como alguns teologistas dizem. Se você olhar esse evento triste, pelo o véu que foi colocado na maneira como ele foi contado, é horripilante. Mas Jesus estava enxergando aquilo com um véu, com esse mesmo véu que todos querem enxergar o evento, não. Ele alocou o próprio evento no qual ele era um participante central em outra densidade. Você vê que as últimas palavras dele, o foco dele estava em outro lugar. Ele estava dando uma leitura completamente diferente da qual
As pessoas que o conheciam, a nação de Israel, que sabiam que ele era um grande mestre, estavam dando, e que as pessoas 2000 anos depois continuam a dar a esse evento. Para Jesus, aquele evento era um caminho para casa. O grande desfecho com a linguagem que era a única que a humanidade entendia naquela altura. Ele incorporou o sofrimento de todos aqueles naquela época. Ele personificou através da sua crucificação. O sofrimento de todos naquela época que se autocrucificavam todos os dias dentro de si mesmos. Ele personificou de maneira literal o que é que cada ser humano fazia com si dentro de si, consigo dentro de si mesmo. Mas ele, central a toda experiência, via essa experiência como paz, não como derrota. Então a maneira como o Cristo experienciou o Calvário é muito diferente da maneira como nós experienciamos quando nos conectamos com a passagem ou vemos ela ilustrada em algum filme ou outra forma midiática, cultural ou artística. Jesus nos ensinou como estar numa experiência construída por um véu sem estar na experiência do véu, sem ser diluído e engolido pelo véu. Você saberá que a dissolução de um véu específico que você já identificou em você está diluindo-se, está dissolvendo-se. Quando você enxergá-lo tão claramente o escopo do mesmo, não tiver mais medo dele, e você ver ele se esvaziando bem diante de você. É uma percepção metafísica, espiritual, muito única. Talvez essas sejam as melhores palavras, não há outras palavras para usar. É como algo se murchando dentro de você, mas parece que você vai se engrandecendo com a energia daquilo. Uma energia que nunca deveria ter sido dada para a criação daquele véu. E agora essa energia retorna ao verdadeiro lugar, a sua verdadeira fonte, o eu sou que você é. Como catar um momento específico da dissolução de um véu. Quando o eu sou amanhece sobre a pradaria das ervas daninhas véuicas, dos véus como plantas venenosas, e todas elas são queimadas pelo seu calor. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Faça a inscrição do canal. E você já se pegou num momento em que você viu um véu ou uma percepção se dissolvendo bem diante dos olhos da tua alma? Se sim, conta pra mim nos comentários. Inscreva-se no canal mais uma vez. Checa os meus serviços na minha agenda online e nós nos vemos nos próximos vídeos.